Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, parte 29. Capítulo 415. Os comensais da morte presentes caíram em um estupor, reconhecendo a familiar língua de cobra e o fogo maligno que escapou da varinha de Max, que começou a tomar a forma e o tamanho de um basilisco gigante, apenas intensificou essa sensação. Uma serpente de fogo começou a se enrolar em torno de Max, e ele apontou sua varinha na direção dos bruxos, sibilando algo em língua de cobra novamente. Para trás! Gritou um dos comensais da morte, e isso serviu como uma espécie de gatilho. Todos imediatamente correram para longe, preparando-se para a defesa. O basilisco de maldição do fogo maldito avançou contra o Lorde das Trevas com uma velocidade incrível, que respondeu com algum tipo de feitiço volumétrico, criando uma nuvem de escuridão. Afastando-se a uma distância segura, os comensais da morte formaram uma defesa e observaram a cena se desenrolar. Uma estrutura de fumaça incompreensível, completamente negra, lutava com um basilisco de fogo que se movia freneticamente. Eram realmente enormes, e a luz das chamas iluminava tudo ao redor, criando ondas incríveis de calor. Em toda essa dança selvagem, flashes ofuscantes de feitiços e escudos brilhavam de vez em quando. O poder da magia investida pressionava até mesmo a uma grande distância. Às vezes os feitiços ricocheteavam, destruindo metade da mansão, e então voavam para a floresta, explodindo ensurdecedoramente. Dessa confusão completamente incompreensível rolando no chão, de uma nuvem escura e um basilisco de fogo, relâmpagos voavam de vez em quando, explodindo a terra. Às vezes, era possível ver duas poderosas trilhas de fumaça de uma breve aparição, e essas duas nuvens impiedosamente e com grande velocidade lançavam uma na outra uma variedade de feitiços diferentes, incluindo os das trevas. Um raio muito rápido de um desses feitiços ricocheteou nas defesas do Comensal da Morte, mas as ignorou completamente, vaporizando a metade superior do corpo de Rodolphus Lestrange. Assim a família foi completamente destruída, pois o segundo irmão morreu no ministério, tentando chegar até Max por trás. Escudos mais fortes! Gritou um dos Comensais da Morte. Bellatrix notou com o canto do olho como os sobreviventes saíram correndo dos restos da mansão e correram em direção à floresta. Draco estava entre eles. Que bom que Narcisa foi para a França por um mês e não viu essa vergonha, passou pela cabeça de Bella, e então outro pensamento surgiu. O que Severo diria se visse sua aluna em tal papel? Ambas as alunas. No entanto, pensamentos externos não impediram a mulher de assistir atentamente à batalha dos dois magos, cujos poderes aparentemente são iguais. O arrastar destrutivo e sutilmente rápido da nuvem escura e do basilisco do fogo gradualmente mudou em direção à floresta, na direção oposta dos Comensais da Morte, mas ninguém expressou o desejo de se aproximar. Quando Bella perdeu a conta dos feitiços que Voldemort e Max lançaram, e os contornos dos bruxos já eram indistinguíveis naquela dança de fogo, clarões e escuridão, tudo subitamente acabou. Não, ninguém morreu, ninguém venceu, mas a nuvem de escuridão e o basilisco haviam esgotado o poder que haviam investido neles, autodestruindo-se. Sob a luz das estrelas e da meia-lua, em um enorme pedaço de terra chamuscada, a uma dúzia de metros de distância, estavam Voldemort e Max, terrivelmente machucados, ensanguentados em alguns pontos, mas ainda vivos. O manto do Lorde das Trevas estava coberto de buracos e queimaduras, e sua manga esquerda havia sumido. Max não parecia nada melhor. Do casaco do sujeito restava apenas uma lembrança, assim como da jaqueta. O colete e a camisa estavam presos por um par de fios. Max se livrou dos restos do tecido interferente com um único movimento, expondo um corpo treinado com cicatrizes antigas e recentes. Os dois bruxos ficaram em silêncio, olhando um para o outro. Alguns comensais da morte, incluindo Bella, notaram um fato que em outro momento lhes teria parecido engraçado. Os olhos de Voldemort estavam vermelhos como fogo e os de Max, azuis. Um era dolorosamente magro, o outro, esportivo. Um olhava para o inimigo com ódio e o outro apenas olhava. Você não pode vencer, Max Knight, a voz de Voldemort ecoou pela clareira silenciosa. Não há magia que eu não conheça. E eu tenho algo que você não tem. Max apenas inclinou a cabeça levemente, olhando para o Lorde das Trevas como se ele fosse um inseto na coleção de um entomologista. Aprendi o segredo da imortalidade, proclamou Voldemort. Max não disse nada, apenas passou a varinha para a mão esquerda. Isso quer dizer alguma coisa? O Lorde das Trevas sorriu. Não importa. Curve-se diante da morte e Max Knight. Ambos acenaram suas varinhas ao mesmo tempo. Avada Kedavra! Gritou Voldemort, e um clarão verde insuportavelmente brilhante cegou os presentes por um momento. Apenas alguns que realmente conheciam seu Lorde poderiam ter previsto um feitiço tão poderoso em sua execução. Então estavam preparados e não perderam a visão por um momento. Para sua surpresa, Max não caiu morto, mas um escudo verde opaco surgiu ao seu redor. Max, em grande velocidade segurando o escudo, começou a se aproximar de Voldemort, e o raio Avada Kedavra atingiu o escudo como um jato d'água em vidro. Um breve momento e Max cortou o corpo do Lorde das Trevas em dois com a espada negra que subitamente surgiu em suas mãos. Os Comensais da Morte olharam incrédulos enquanto o corpo de seu Lorde afundava lentamente no chão, partindo-se ao meio. Naquele momento uma fumaça negra começou a escapar do corpo de Voldemort, preenchendo tudo ao redor e cercando Max instantaneamente. Um grito selvagem de raiva ecoou dessa fumaça, e na própria fumaça, o rosto do Lorde das Trevas, distorcido pela raiva, brilhava de vez em quando. Essa fumaça tentava atacar o sujeito que estava completamente escondido lá dentro. Flashes de luz apareceram um a um na fumaça negra, e o assobio característico do ar repetidamente cortado pela espada chegou aos ouvidos dos bruxos em estupor. A fumaça negra desapareceu gradualmente, e agora o rosto de Voldemort tentava não atacar, mergulhando na fumaça, mas, ao contrário, escapar, voar para longe.
e a raiva foi substituída pelo desespero. Mas algo o impedia de sair daquele lugar. Talvez a razão para isso fossem os fios vermelhos mais finos tremeluzindo ao redor, como se puxassem a fumaça para o centro. A fumaça ocupava cada vez menos espaço, pedaços derretidos caíam dela, e agora quase nada restava dela, apenas um pequeno fantasma da cabeça do Lorde das Trevas. Max olhou para ele por uma fração de segundo, então o perfurou com uma espada, e o fantasma explodiu como uma melancia e os restos de fumaça negra se dissolveram no ar, assim como o corpo de Voldemort. Apenas um pequeno ponto de luz pairava sobre a lâmina da espada. Piscou algumas vezes e pareceu desaparecer no espaço. Cada comensal da morte sentiu as marcas em suas mãos desaparecerem. Imediatamente começaram a examiná-las com descrença, perdendo o momento em que o homem loiro, ferido em uma batalha árdua, cambaleou, com a espada literalmente encharcada na mão. Dando um passo desajeitado para o lado, o sujeito desapareceu no funil da aparição. Talvez apenas Bella tenha visto seu sobrinho desaparecer após derrotar o Lorde das Trevas. Seu sobrinho. Seu Lorde, o conflito de valores apenas começou a dançar nos pensamentos de uma mulher, mas mesmo assim, sem acreditar, mas no fundo entendendo claramente que desta vez Voldemort definitivamente morreu. Uma vaga compreensão da situação surgiu em mim no momento em que eu estava diante dos restos da alma de Voldemort, levantando minha espada para perfurá-la. Tudo correu relativamente bem, relatou Rowena imediatamente. Com grande dificuldade e com o que me restava de força, formulei a mensagem para a espada: destrua. Só então perfurei a alma do Lorde das Trevas, que tinha a aparência de sua cabeça. Ela explodiu, derreteu, deixando para trás apenas um pequeno ponto de luz, que foi levado pelo espaço provavelmente para renascer. Meu corpo inteiro doía. Eu não tinha forças físicas nem mentais. Senti algumas maldições quase nulas e feridas sangrentas no corpo. Reunindo minha força de vontade em um punho, encontrei forças para aparatar. Quase caindo como um saco na plataforma de aparatação perto da casa de Delphine, cambaleei até a porta. O mundo flutuava ao meu redor e eu estava enjoada. No meio do caminho, ouvi o som da porta se abrindo, mas era difícil enxergar alguma coisa. Meu olhar não queria focar e pulava constantemente para o lado. Sentindo a magia familiar por perto e as mãos que imediatamente me envolveram, tentando me apoiar, recuperei a compostura por um momento. Eu venci, disse baixinho, cuspindo sangue. Reduziu a átomos. Com dificuldade para mover as pernas e apoiando-me em Delphine, que me ajudou a andar, cheguei à casa e entrei. Assim que toquei no sofá, a escuridão tomou conta da minha consciência. Capítulo 416. A consciência retornou com dificuldade, como se flutuasse para fora das profundezas escuras e profundas do abismo. Não havia como me mover ou olhar ao redor, mas meus processos de pensamento começaram, e assim que me tornei um pouco mais consciente de mim mesmo e construí uma cadeia de eventos passados. Rowena impiedosamente lançou uma espécie de pacote de dados sobre o que aconteceu em minha consciência. Executei a missão de matar o Lorde das Trevas de uma forma bastante extraordinária. Minha consciência, dividida em 3, não parecia se importar com nenhum tipo de plano. Eu gozei, acertei com força e então era minha vez. Além disso, me perguntei por que, naquele estado, não matei os comensais da morte restantes. Bem, ou por que não os ataquei inicialmente? Por que chutar, então? Eu não saberia de nada de qualquer maneira. Depois de ouvir meus sentidos novamente, decidi realizar um diagnóstico mágico simples. Tudo doía. Não muito, mas em todos os lugares. Os resultados foram muito bons. Múltiplas maldições e ferimentos, praticamente minimizados durante a luta, foram curados. Ainda assim, o corpo estava desgastado e sofreu uma carga extremamente poderosa, e é por isso que estou sofrendo agora. Abrindo os olhos, vi o teto de madeira do quarto que me fora atribuído na casa de campo de Delphine. Com dificuldade, virei a cabeça para o lado para examinar a causa da estranha pressão na minha mão e dissipar os pensamentos sobre gestos e fraturas que, apesar de sua ilógica, teimosamente se infiltravam na consciência recém-desperta. O motivo se revelou simples, mas inesperado. Sentada em uma cadeira ao lado da cama e segurando minha mão por 2 dedos, como uma criança pequena, Hermione dormia na mesma mão, com suas roupas e hobby do dia a dia. Seu rosto adormecido exibia a marca de extremo cansaço. Assim que tentei mover minha mão, uma clara preocupação surgiu no rosto da menina adormecida, e os olhos sob as pálpebras se moveram ativamente. Sem acordar, Hermione agarrou minha mão com mais conforto e voltou a dormir profundamente, e um sorriso e alívio quase imperceptíveis surgiram em seu rosto. Mulheres. Elas se assustam e depois sofrem heroicamente, culpando os homens pelo seu sofrimento se possível. O que ela está fazendo aqui, aliás? Delphine a convidou como assistente. Você capturou tanta coisa enfraquecida, desculpe, merda, que poderia ter sido transformada em um guia visual sobre como não lutar contra bruxos das trevas. E o que Delphine não conseguiria lidar com isso sozinha? Como eu poderia saber? Basicamente você poderia ter feito isso sozinha, então acho que a Delphine também poderia ter feito. Talvez ela tenha convidado a Hermione para o treino, talvez para outra coisa. Mulheres. Ela não é você. O que você quer dizer? Hermione, ao contrário de você, não mantém a oclumência 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. Ela é simplesmente atormentada por contradições. A parte emocional do amor está lutando com uma garotinha que acredita em ideais e milagres, e a parte lógica está tentando equilibrar tudo isso. E não se esqueça, e você sabe muito bem, o amor é cego. A imagem de uma pessoa que passou pelo prisma do amor é de alguma forma desprovida de falhas, mas quando essas falhas se tornam absolutamente óbvias, a imagem desmorona drasticamente.
Você descaradamente se aproveita do meu conhecimento abstrato e das minhas inferências. Eu tenho o meu próprio, no mínimo, o que posso fazer? A propósito, você já foi vítima dessas ilusões mais de uma ou duas vezes em sua vida passada, mesmo sem nunca ter amado ninguém. Parece que você conhece uma pessoa há muitos anos, e então ela faz algum tipo de truque, e você não sabe como se sentir a respeito. E quando você pensa sobre isso, percebe que a pessoa sempre foi assim, e sua consciência simplesmente ignorou vários fatos. Ok, meu psicólogo fictício. Por alguns minutos, apenas olhei para o rosto tranquilo da Hermione adormecida, depois apenas sorri e com esforço, consegui dormir. Capítulo 417. O despertar seguinte quase não trouxe mudanças, a mesma cama e o mesmo teto de madeira do quarto que me foi atribuído. Só que Hermione não estava lá, embora a cadeira permanecesse no mesmo lugar. Desta vez, eu conseguia me mover sem causar dor em todo o corpo. Tecnicamente, eu conseguia atenuar essas sensações a ponto de ignorá-las, mas inconscientemente, elas ainda pareciam dor e causavam desconforto. Então fiquei feliz por finalmente conseguir sair da cama, o que de fato fiz imediatamente, embora lentamente. Tirei o cobertor e sentei-me lentamente na cama. As bandagens estavam firmemente enroladas em volta do meu tronco, meu ombro no braço esquerdo, e meu braço direito estava afetado apenas pelo pulso e antebraço. Minhas pernas estavam bem, e eles não se livraram da minha calcinha. Bem, eu acho. Pelo menos ela estava lá. No criado mudo estavam apenas minhas calças e meu coldre de varinha. A bengala reduzida estava no chão ao lado da minha bolsa e sapatos. Parecia ser tudo o que restava, e o resto eram trapos. Enquanto eu mexia os pés no tapete de lã macia de algum animal, levantei-me lentamente da cama e com a mesma lentidão e cuidado, para não causar dor aguda, comecei a prender o coldre e a varinha na minha mão esquerda. Quando terminei, peguei a varinha e a girei na mão direita. As bandagens estavam um pouco apertadas e restringiam os movimentos. Mas isso não importava se eu não estivesse prestes a aprender algo novo naquele momento. Com um leve aceno de mão, marcando o início e o fim da feitiçaria, transfigurei um manto azul escuro do nada. Segurando minha criação nas mãos, pensei na inconsistência das ações, colocando o manto na cama, vesti primeiro as calças. Joguei a bengala na bolsa e a coloquei de volta no chão, ao lado da mesa de cabeceira. Só então vesti o manto totalmente aberto, e com passos tímidos, ignorando a leve tontura que surgiu e tentando evitar movimentos bruscos, saí do quarto em busca de comida. A fome acordou comigo. Ao chegar lentamente ao corredor que levava ao salão principal da casa, encontrei Hermione e Delphine sentadas em cadeiras, lendo alguma coisa. Assim que apareci, elas imediatamente desviaram os olhos dos livros para mim, e seus olhares insatisfeitos e ao mesmo tempo preocupados fariam muita gente se sentir desconfortável. Muitas, mas eu sou casca grossa demais para isso. Por alguns segundos, apenas nos encaramos, depois eu sorri. Você vai me alimentar? Ou preciso desmaiar de fome primeiro? Delphine colocou o livro na mesa de centro ao lado da cadeira. Vou providenciar tudo. Ela se levantou e foi em direção à ala direita da casa. Sob o olhar atento de Hermione, caminhei até o sofá que parecia estar no centro e sentei-me cuidadosamente. Nunca precisei ser tão cuidadoso com movimentos bruscos nesta vida. Julgando, olhei para Hermione. Eu nem sei o que julgar, a garota deu de ombros. Lady Granger escreveu que você recebeu uma boa quantidade de xingamentos e pediu para ajudar no seu tratamento. Como você está? Preocupação brilhou nos olhos de Hermione. Tolerável, concordei. Obrigada pela ajuda. De que outra forma? Hermione sorriu fracamente, mas quase imediatamente seu rosto ficou preocupado. Conhecendo suas capacidades, não consigo entender de onde você tirou tantos ferimentos e maldições. A propósito, há quanto tempo estou deitado aqui? 2 dias de tratamento e 1 dia de sono. Pensando, puxei minha mão bruscamente, sentindo imediatamente uma dor aguda nos músculos. Ai! O jornalismo sensacionalista local está em silêncio? Nada de especial, exceto pelo súbito aparecimento de vários representantes e herdeiros de diferentes famílias daqueles que estão fora da lei. Mas os próprios representantes são honestos. Tudo começou logo após o massacre no ministério. Talvez atrair Potter para fora não fosse o único objetivo. Além disso, há uma reorganização silenciosa acontecendo no próprio ministério. Não está sendo divulgada, mas os caras de Hogwarts estão falando sobre isso. Entendo. E os ferimentos e maldições foram recebidos por mim em uma luta com Voldemort. Hermione não conseguiu esconder sua surpresa, olhando para mim com os olhos arregalados. O quê? Com Voldemort? A menina demorou um pouco para recobrar o juízo. Ela estava claramente contendo a vontade de falar. Com um movimento brusco, prendeu algumas mechas soltas do cabelo cacheado em uma presilha. Não vou perguntar sobre sua motivação para enfrentar um dos bruxos mais fortes do mundo. Imagino que você deva ficar feliz por ter escapado de ferimentos tão pequenos, embora numerosos. Na verdade, eu ganhei. Sobreviver pode ser considerado uma vitória. Hermione assentiu importante. Não, Miona. Destruiu. Capítulo 418. Depois de minhas palavras, a surpresa apareceu no rosto da garota, que foi rapidamente substituída por uma espécie de aceitação desse fato. Não vou me surpreender com mais nada. Mas e a profecia? Embora ela possa ter sido mal interpretada. Ou outra coisa. Mas me diga, Max, você realmente tinha que ser o responsável por isso? Quem se não eu? Claro, era possível esperar até que Potter fosse capaz de tal coisa. 1 ano, 2, 10 anos?
Quantos crimes, assassinatos e atos de violência diferentes os Comensais da Morte teriam cometido durante esse tempo? Sabe, não creio que houvesse muitos realmente leais ao Lorde das Trevas. Certamente a esmagadora maioria via nele um caminho para o poder ou uma forma de legalizar suas necessidades antissociais e seu desejo de violência. Agora, como o público ainda não sabe sobre a morte de Voldemort e algum tipo de atividade continua fervilhando no Ministério, posso assumir várias opções. É bem óbvio, Hermione assentiu. Se for esse o caso, então os Comensais da Morte mais adequados tentarão pegar o máximo possível ou deixar o país às pressas. Maníacos e assassinos estarão à espreita, lobisomens, cuja movimentação de matilhas tem sido uma preocupação para os pais de alguns alunos, se espalharão de volta para seus cantos. O profeta diário escreveu sobre os gigantes voltando de seus acampamentos na Europa há pouco tempo. Acho que isso também tem algo a ver. Engraçado sorri. Estou sentado aqui, todo enfaixado de calça e hobby, discutindo a situação do país com meu amigo, e não faz muito tempo que lutei até a morte. Hermione sorriu e deu de ombros. Bem, perguntei sobre o seu bem-estar e já sei sobre o seu estado de saúde. Eu mesmo estive diretamente envolvido no diagnóstico e no tratamento. Seu estado de espírito está obviamente intacto, então é isso. Vocês já conversaram o suficiente? Delphine veio até nós sem ser notada e sentou-se em seu assento. No mesmo momento, vários petiscos apareceram na mesa e, embora não fosse uma mesa de jantar, ainda assim era possível comer confortavelmente ali. Bom apetite a todos, concordei e comecei a comer. Tendo conjurado tempos durante a refeição e me certificando de que não era tarde demais, decidi que depois da refeição, eu deveria ir para Hogwarts e descansar lá em paz, sem abusar da hospitalidade de Lady Greengras. O retorno a Hogwarts ocorreu após o anoitecer e foi tão casual como sempre. Na última metade das férias, ninguém realmente saiu da escola, e o número de alunos restantes ainda era muito alto. Sem que ninguém percebesse sob o feitiço da dissimulação, Hermione e eu fomos para a sala comunal e sentamos em nossos sofás, mantendo uma pequena distância um do outro. Perto dali, à mesa, Dean Simmons, Lavender e Parvati estavam mais uma vez sofrendo de preguiça, brincando de algo mágico, como antes. Os feriados nos permitiam ignorar o código de vestimenta, mas Dean, como sempre, gostava muito de usar exatamente o uniforme da escola. Perfeitamente ajustado e bem arrumado. Nossa ausência não pareceu incomodar ninguém, ou talvez os outros nem a notassem. Depois de me acomodar no sofá de forma mais confortável e relaxada, comecei a criar construções mágicas sem varinha para ouvir melhor o que estava acontecendo. Será que houve algum boato? Para meu grande pesar, bem ou alegria, ainda não decidi, não há rumores sobre a morte de Voldemort. Mas há muitos rumores e suposições sobre o que o jovem chefe dos Malfoy estava fazendo para transformar o terreno em cinzas. Metade da casa literalmente evaporou e a outra metade está em ruínas. Parece que isso não deveria preocupar os grifinórios, mas não, as suposições são diferentes, uma mais bonita que a outra, mas todas se baseiam no fato de que a lesma vil brincou com magia negra. Até mesmo o departamento de investigação do Departamento de Execução das Leis da Magia foi até lá, mas não conseguiu estabelecer a causa exata do que aconteceu. As manipulações mágicas foram muito fortes e apagaram todos os vestígios, e o deserto queimado e destruído pode ser obtido de dezenas de maneiras, sendo que as ilegais estão simplesmente além do poder até mesmo de bruxos mais fortes. É assim que as coisas são. Depois de ouvir o suficiente, despedi-me dos presentes e fui para a cama. Espero que ninguém perceba a mesquinharia e a precisão dos meus movimentos. Isso se nota em pessoas doentes, idosas que fazem tudo devagar e com cuidado, para não provocar dores na lombar ou em outras partes do corpo. Isso deveria ser óbvio. Ainda bem que Delphine me deu um conjunto de poções para o período de reabilitação. Depois de me limpar com magia, porque estava com preguiça de me enfaixar depois do banho, tomei as poções conforme recomendado e caí em um sono saudável e sem sonhos. Capítulo 419. Parecia que eu tinha acabado de piscar e já era de manhã. O fato de eu simplesmente não poder me exercitar, correr ou fazer qualquer outro exercício físico tornou-se incrivelmente repugnante, completamente insuportável. Horrível para mim, e usar magia em grandes quantidades provoca fortes dores nos nervos por todo o meu corpo. É uma sensação repugnante quando um hábito que venho mantendo há anos se torna impossível de realizar. É como uma coceira que não pode ser saciada. Até o café da manhã no salão principal, ao qual não era necessário comparecer durante os feriados, fui perturbado por uma sensação incômoda de que algo estava errado, em algum lugar no limite da consciência por causa de um treino perdido. No entanto, assim que cruzei o olhar com a turma quase completa da Sonserina, o clima melhorou um pouco, eles empalideceram, esfregaram os talheres e fizeram de tudo para evitar olhar para mim, embora alguns deles às vezes olhassem, principalmente garotas. Malfoy, por outro lado, mal conseguia manter a expressão séria. No geral, o café da manhã me trouxe um bom humor, não só com a comida deliciosa, mas também com uma mistura selvagem de emoções e ações dos poucos informados que sabiam da luta com Voldemort. No entanto, Potter também me olhou com um olhar completamente chocado, e a cicatriz em sua testa, pela primeira vez, começou a cicatrizar lentamente, e imediatamente chamou minha atenção. Enquanto comia indiferentemente algo carnudo e depois a sobremesa, pensei nas Horcruxes restantes. Faria sentido caçá-las ou direcionar alguém? Acho que devo contar a Dumbledore ou alguém sobre elas. No entanto, a julgar pela cicatriz de Potter, elas entraram completamente em uma espécie de fase passiva, onde não podem fazer nada. É até possível que na ausência de uma alma importante neste mundo, elas desapareçam completamente, e isso exigiria um diagnóstico do sujeito. Afinal, não importa como se olhe para isso, a magia, pelo menos parte da qual se baseia na vontade e na imagem, e a criação de uma Horcrux o é em 40%.
é perfeitamente capaz de deixar de funcionar quando essas condições são violadas. Qual o significado do processo de criação de uma Horcrux? Um fragmento da alma que será separado e selado em um recipiente material para permitir que a alma permaneça neste mundo após a morte. Não há alma no mundo. As condições foram violadas. Adeus, Horcrux. Mas a ideia de uma Horcrux em si não é tão ruim quanto me parece, embora haja alguma incompletude nela. E o lado bom é que não conheço nenhuma maneira de expulsar uma alma do mundo à força. Bem, exceto pela minha oportunidade única de trabalhar com almas através da espada. Depois de terminar meu café da manhã, notei a ausência do diretor e de Snape. Teriam ido a algum lugar para resolver alguma coisa? Bem possível. Se presumirmos que Potter pôde prever nossa briga através de sua ligação com Voldemort, então ele provavelmente contou ao diretor, mais de uma ou duas vezes. O garoto havia sido repreendido por não buscar ajuda em questões tão difíceis com bruxos mais competentes. Depois do café da manhã, virei-me para Hermione na saída do salão principal. Quais são seus planos? Vou à biblioteca. Não sobrou muita coisa da área restrita. Eu também, a garota assentiu. Mas já terminei a minha metade. É? Sorri, ajustando a alça da bolsa no ombro. Ainda tenho mais uma prateleira no armário. E eu queria fazer alguns cálculos no projeto. Manobrando entre os alunos que corriam de um lado para o outro, caminhamos até a biblioteca. Você já calculou a inversão de fase quando criou seu laser? Com base nos seus cálculos. Não, a garota balançou a cabeça. Levaria 2 meses para fazer cálculos tão volumosos e abrangentes. Vou criar a base da teoria e entregá-la para você modelar. Certo. Combinado. Aliás, precisamos entrar em contato com o mentor e decidir quais artigos serão publicados. Não há tempo a perder. E realmente não perdemos tempo e nos dedicamos ao trabalho. É claro que tentei acompanhar os rumores que circulavam em Hogwarts, mas não ouvi nenhum detalhe interessante. Meu assassinato de Voldemort permaneceu como informação para os círculos privilegiados e restritos, e não foi além deles. Isso continuou até o início das aulas, e somente no primeiro dia de aula, quando os poucos alunos que haviam saído para as férias de inverno retornaram. Tive que ajustar um pouco meus planos, o diretor e Snape retornaram. Mas como se viu, Umbridge também estava desaparecida em algum lugar, e quando voltou para o segundo semestre parecia deprimida, escondendo isso atrás de seu sorriso doce favorito. A primeira aula do novo semestre acabou sendo de transfiguração, antes da qual a professora McGonagall me informou que o diretor gostaria de me ver depois da aula. Bem, nada de surpreendente. Você acha, disse Hermione, sentada ao meu lado, que é por causa da sua cruzada? Tenho certeza que sim. O que você espera dessa conversa? Eu não faço ideia. Peço. McGonagall olhou severamente em nossa direção, que deixemos de lado conversas que não sejam relacionadas ao tópico da aula de hoje, Sr. Knight. Talvez você devesse ter pedido algum tipo de isenção das aulas de transfiguração? Mestre, afinal. Vamos lá, e se tiver alguma novidade? Depois das aulas duplas de transfiguração, chegou a hora da aula de herbologia, onde nos sujamos de novo, desviando de brotos predadores descarados de origem desconhecida. No entanto, Neville estava apenas brincando com isso, causando sincera incompreensão por parte de muitos colegas. Plantas não são para todos. Depois, apesar da experiência adquirida ao longo dos anos, estávamos atolados em lama até as orelhas e víamos plantas às vezes nojentas. Tínhamos que ir almoçar e depois para a aula de feitiços. Era muito raro que qualquer disciplina de um semestre tivesse transfiguração e feitiços no mesmo dia, ou até mesmo em dobro. Mas isso às vezes acontece, principalmente no 5º e 7º anos. Por quê? Segundo os alunos, isso é feito para que não reste nada do nosso cérebro antes das próximas provas. Capítulo 420. Depois do jantar no salão nobre, fui até a sala do diretor. Não havia nenhuma gárgula no nicho, e subi a escada em espiral até a porta da sala sem problemas, bati e entrei. À luz do pôr do sol, o escritório do diretor adquiriu, talvez, tons e detalhes ainda mais mágicos, e várias estantes esculpidas, um espelho com uma penseira, o corrimão da escada para o segundo andar, até mesmo o grande e velho globo marrom que ficava não muito longe da lareira, tudo adquiriu cores incríveis de fantasia. À mesa estavam sentados o diretor e McGonagall. Eles examinavam os diversos documentos e pergaminhos com especial atenção, mas com bastante rapidez. E aqui estão os documentos para arrecadar investimentos para a escola, disse Dumbledore calmamente, entregando outra pasta. Olhando para mim por cima dos óculos de meia-lua, o diretor endireitou-se na cadeira. Minerva, você vai nos deixar conversar? McGonagall desviou o olhar para mim e, recebendo um aceno afirmativo, reuniu os documentos em pastas com magia, com um movimento rápido da mão. As pastas voaram para as mãos de McGonagall, que se levantou do assento. Nesse caso, ela falou, voltarei amanhã para entender melhor o restante da documentação. Tudo bem, o diretor assentiu, e McGonagall saiu rapidamente da sala. Sente-se, Sr. Knight. O diretor apontou para uma cadeira vaga atrás de sua mesa. Chá, sorvete de limão? Eu não diria não. Enquanto eu caminhava até a cadeira, uma bandeja com um serviço e uma tigela de limões com sorvete voou até a mesa. A mando do diretor, um bule de chá voou da bandeja e em segundos, cada um de nós tomou seu primeiro gole de chá aromático. É claro que, como sempre, verifiquei tudo em busca de vários aditivos. Vazio. Ótimo chá. Earl Grey. Com bergamota. Sim, Sr. Knight, o diretor sorriu quase imperceptivelmente. Eu guardo chá para todas as ocasiões. Bem, e bergamota. Acho que já percebeu que eu adoro qualquer coisa que se assemelhe, mesmo que levemente a cítricos. Com certeza, respondi com um leve sorriso, colocando a xícara no pires. Tem algo que você queira conversar? Sim, repetiu o diretor. Já ouvi falar da sua vitória. E direi mais, eu a vi pessoalmente.
De memória, é claro. O Lorde das Trevas realmente caiu, e há evidências gritantes disso. O professor Snape perdeu sua marca. Não só isso, balancei a cabeça. A cicatriz do Harry começou a sarar pela primeira vez. Sim, assentiu o diretor. Quando fui à loja dos necromantes, me mostraram o feitiço de diagnóstico correto. Eles têm feitiços especiais. Quando o Sr. Potter começou a invadir meu escritório no meio da noite, me dizendo que tinha sonhado que tinha visto você lutar contra Voldemort e vencer, corri para verificar sua cicatriz. A Horcrux havia sumido. Era como se nunca tivesse existido. Eu, diretor, tenho informações sobre outras Horcruxes, mas receio que não sejam relevantes na atual conjuntura. Concordo, assentiu o diretor, passando a mão pela barba. O sol estava quase no horizonte, e Dumbledore acenou com a mão e acendeu as luzes do escritório. Eu realmente gostaria de saber, continuou o diretor, como exatamente você conseguiu tal resultado, mas entendo que tal franqueza não aparecerá assim de repente. Espero que você não esteja com muita pressa e reserve um tempo para ouvir a história do velho. Por que não? No entanto, não consigo nem prever sua atitude em relação a isso. Bem, o diretor pegou uma xícara de um pires sobre a mesa e tomou alguns goles de chá. Vou começar com o mais importante, para que você entenda os motivos e o objetivo. A magia negra se divide em 3 categorias. Magia cuja essência e função é causar danos irreparáveis à saúde, tortura e assassinato. Magia que requer dano, tortura e assassinato para ser criada. Magia cujo uso descuidado, uso sem olhar para trás ou apesar das consequências, é capaz de causar danos ao próprio mago ou a outros ao seu redor, tortura e morte. Tomamos outro gole de chá. A oclumência pertence às artes das trevas por um motivo, e especificamente ao terceiro tipo. Na minha juventude, eu mesmo, pode-se dizer, fui vítima do meu perfeccionismo e do meu desejo de aprender tudo da melhor forma possível e de executá-lo com a maior eficiência. Com o tempo, é claro, muita coisa aconteceu, muita coisa teve que ser vivenciada, mas uma coisa que aprendi sobre a oclumência foi que o equilíbrio era necessário. É realmente incrível como uma coisa tão simples passou pela minha cabeça, porque o equilíbrio é importante em qualquer ramo da magia. Quando me tornei diretor em Hogwarts, e mesmo como professor sênior de transfiguração, eu sabia desta verdade simples. Você sabe qual é o problema com a oclumência? Onde está o outro lado da moeda? Para ser sincero, diretor, não pensei muito sobre isso. Emoções. Ao manter sua mente sob controle rígido, você mantém suas emoções sob controle. Em seus julgamentos e ações, você começa a confiar apenas na lógica e em um conjunto de fatores externos que tem uma representação visual. Sim, a oclumência protege você de invadir sua consciência, de ler suas emoções, de ler seus pensamentos ou memórias, mas, ao fazer isso, você priva seu componente emocional de mobilidade talvez. Sim, mobilidade. Mas isso é apenas metade do problema. Capítulo 421. O chá nas xícaras acabou, e o bule saiu da bandeja, despejando seu conteúdo perfumado em nossos pratos. Alguns goles, e o diretor continuou seu pensamento. O mais desagradável nisso tudo é que, com o controle total, a sensibilidade empática se perde. Absolutamente todos os magos e até mesmo pessoas comuns têm essa sensibilidade. Até os animais mais primitivos, exceto insetos e outros com sistemas nervosos primitivos, têm sensibilidade empática. Para nós, seres inteligentes e sociais, essa capacidade é semelhante à visão e importância. Essa sensibilidade nos permite entender aos outros muito melhor, às vezes sem precisar de palavras. Um fenômeno como o efeito de multidão e muitos outros se baseiam nele. Entendo, assenti. É por isso que na minha época escolhi usar oclumência para proteger minha mente, mesmo havendo informações sobre outros métodos de proteção. Eles privavam completamente a empatia. O diretor apenas assentiu, tomando um gole de chá. Esta minha explicação é uma introdução a 3 tópicos de conversa ao mesmo tempo, continuou Dumbledore. Vocês devem ter notado as emoções sinceras e vibrantes que os alunos sentem quando vêm a Hogwarts pela primeira vez? Essa alegria pela escolha da casa que o satisfez, pelos pratos que apareceram em sua profusão? Quando se envelhece, não se pode mais desfrutar de algo como a primeira vez. E é por isso que os outros professores e eu sempre comparecemos aos banquetes de estreia e de despedida com a presença de todos, e na verdade, a presença não é de forma alguma necessária. Digamos, legilimens fortes, queiram ou não, sentem emoções e pensamentos superficiais com muito mais clareza. É como um homem com visão muito ruim e um homem com visão aguçada. E assim, me deparei com emoções e pensamentos muito incomuns. Achei muito interessante que o Sr. Knight tenha pensado em voz alta sobre as correspondências e inconsistências do que viu com os filmes e os livros, o cânone. A história de um menino que sobreviveu. Isso me deixou mentalmente tenso involuntariamente. Sabe, Sr. Knight, o diretor sorriu para seus pensamentos, olhando para algum lugar distante. O fenômeno da reencarnação é extremamente raro, ainda mais quando uma pessoa se lembra do seu passado. Normalmente são apenas fragmentos, pequenos detalhes. Tendo encontrado tal fenômeno, e mesmo sabendo de possíveis eventos, fiquei cheio de esperança. Ter esperança? Você conhece a essência das profecias, não é? Com certeza, diretor, assenti, tomando chá e comendo uma fatia de limão com geleia. Depois de observar Harry, o garoto que, segundo a profecia, é capaz de derrotar Voldemort, e depois de observar você, Sr. Knight, tirei conclusões. Conclusões simples. Tom teria renascido de uma forma ou de outra, porque eu tinha certeza de que sua alma não havia deixado este mundo, embora eu não soubesse como ele poderia ficar aqui. Depois de observar Harry, cheguei à conclusão decepcionante de que nos próximos 10, 15 e até 20 anos, não se poderia esperar que ele sequer se aproximasse dos níveis de força e habilidade de Voldemort. Ele só poderia vencer por sorte.
Você não precisa ser um sábio experiente para entender isso. Infelizmente, Harry não correspondeu nem a uma fração das expectativas. O diretor fez uma careta. Mas uma das razões para isso pode ser considerada as condições em que ele viveu? Com certeza, o diretor recostou-se na cadeira, o rosto expressando toda a sua tristeza. Eu cometi um erro. Tantas vezes antes, tantas vezes depois. Sabe, Sr. Knight, antes de se juntar à Ordem da Fênix, todos os convidados são rigorosamente examinados. Os Dursleys, não importa como você os veja na época, eles eram uma ótima família, amigáveis e amorosos. Lilian Dumbledore olhou para mim, a mãe de Harry. Sim, eu sei. Lilian falou muito mal da irmã, mas o que significam as palavras em comparação com os fatos? Antes de Lilian e Tiago ingressarem na ordem, uma inspeção foi realizada. Em suma, Lilian não era um dom, e tanto Lilian quanto sua irmã, Petúnia, são culpadas pelos relacionamentos ruins. Mas não havia nada que pudesse afetar negativamente a atitude dos Dursley em relação ao jovem Harry. Até pedi a uma velha amiga para cuidar deles. Calculei mal 2 vezes. O diretor pegou uma dúzia de fatias de limão do vaso e, recostando-se na cadeira, levou uma boca. Seu braço direito estava claramente sob efeito de uma ilusão, mas havia perdido bastante mobilidade. Eu não tinha considerado que os Dursleys tratariam um menino sem amor, e meu amigo. Crescer e viver em condições pós-guerra, em ruínas, com fome, frio e morte por qualquer coisa pequena. Eu não tinha considerado que na visão de mundo dela, para viver normalmente, sentir-se bem, seria suficiente que Harry tivesse um teto sobre sua cabeça, roupas e um pouco de comida. Esse foi meu erro. Entendo, o diretor, assenti novamente, estendendo a mão para as fatias restantes no vaso. Seu olhar se voltou para mim, mas não senti uma mão guia. Você teria aceitado atenção e ajuda da minha parte? Você não confiou na sua própria sombra, o que é razoável no mundo mágico. Não, acho que não. Isso seria suspeito. Foi o que pensei. No entanto, eu ainda estava procurando uma oportunidade para lhe dar conhecimento. Devolvi todos os livros da seção restrita que já haviam sido confiscados por todos os diretores. Cada diretor, Sr. Knight, tem a oportunidade, em sua posição, de retirar 5 livros que não correspondem à moral mágica que mudou ao longo dos séculos. Eu estava procurando uma razão para mandá-lo para a seção restrita. Mas no seu primeiro ano, você demonstrou um distanciamento impressionante de qualquer evento no castelo. E no segundo ano, você conseguiu isso sozinho, junto com a senhorita Granger. Mas por quê? Você realmente precisa que eu diga o óbvio? O diretor sorriu levemente, exibindo seus óculos de meia-lua. Você, como um poder que não é deste mundo, é capaz de ignorar profecias. Essa era a minha aposta. Eu entendi que tipo de pessoa você é, entendi suas aspirações e tinha certeza de que se Voldemort ressuscitar, de uma forma ou de outra, você não deixará tudo assim. O senhor não tem ideia, Sr. Knight, de quantas vezes tentei confrontá-lo pessoalmente e vencer. Todas as vezes acabou em algum tipo de absurdo. Como resultado, todas as forças foram lançadas no confronto indireto e na contenção de sua agressividade, na contenção de comensais da morte, mantendo as baixas ao mínimo, privando de força por meio de pessoas, política e influência. Capítulo 422. Já que começamos a conversar francamente, posso fazer uma pergunta? Dumbledore assentiu afirmativamente. Qual foi a situação no primeiro ano? No segundo? No terceiro e assim por diante? Não entendo. No primeiro ano? O diretor levantou uma sobrancelha um pouco surpreso. Não posso recusar o pedido do meu mentor e amigo de longa data, mas também não posso revelar a essência. Em relação às suas preocupações, posso dizer que Fluffy não é capaz de ferir um aluno, mesmo que o aluno pensasse que estava prestes a ser despedaçado por um cérebro. Fluffy não faria nada além de babar no pobre garoto da cabeça aos pés e rasgar a perna da sua calça. Absolutamente qualquer animal mágico localizado no território de Hogwarts está sujeito a um efeito mágico tão indestrutível, o feitiço dos próprios fundadores. Toda a corrida de obstáculos foi traumática, mas segura. Tentei combinar o pedido do meu mentor, acompanhado pelo apoio financeiro de Hogwarts, com uma tentativa de capturar o espírito de Voldemort. O espelho de Ogezed é um artefato bastante complicado. Se for configurado corretamente, ele eventualmente capturará a alma daquele que for especificado nessas configurações. Capturá-lo e destruí-lo como um dementador, enviando o resto para longe do mundo. Um dia, tanto tempo foi necessário para o espelho capturar o espírito de Voldemort. Mas eu subestimou a dedicação do Sr. Potter e, como resultado, o Lorde das Trevas se distraiu do espelho, e o ritual falhou. Então o basilisco, absolutamente seguro, era até você matá-lo. Mesmo que tivesse recebido ordens do próprio Sonserino, a petrificação é o seu limite. E a Myrtle? É difícil dizer com certeza, mas o corpo dela tinha vestígios de petrificação, e só então ela morreu. A morte à primeira vista é tão inofensiva quanto a de Avada Kedavra. E quanto ao veneno? O basilisco é capaz de alterar as propriedades do seu veneno em uma ampla faixa. Sim, eu li em livros. No entanto, ele geralmente usa letal instantâneo ou ácido. Exatamente, Sr. Knight. Em uma de suas poucas obras sobreviventes, Sonserina descreveu os feitiços limitantes usados deliberadamente em sua criação. Um basilisco mordendo um aluno poderia deixar cicatrizes graves e um efeito poderoso e doloroso, e, consequentemente, paralisia e sono temporários e seguros. Sonserina o criou como um guarda ideal, capaz de aparecer em qualquer lugar de Hogwarts a qualquer momento e protegê-la de invasões. Mas um diário? Como? Esse é outro erro que cometi. Eu não conseguia nem consigo sentir tal artefato. A Horcrux. Vocês já perceberam que ela não se destaca de forma alguma se não souberem onde procurar. Não é grande coisa, uma garota trouxe um caderno com feitiços. Milhares de pequenos artesanatos e itens encantados são trazidos para Hogwarts todos os anos. Se feitiços de sinalização soam um alarme para artefatos obviamente das trevas, então para tais, não.
E eu não sou onipresente, e muitas coisas só me chamam a atenção depois do ocorrido. De fato pensei, bebi o chá que restava na xícara de um só gole. Você não achou que eu estava fazendo isso de propósito, achou? Perguntou o diretor, genuinamente surpreso. Que tipo de história você contou? Muito ambíguo e sem falar sobre absolutamente nada. Diretor, o senhor sabia que Sirius é inocente? Não, ele balançou a cabeça. Você conhece as nuances de Fidelius, certo? Sim, foi lido e estudado. Quando sugeri a James e Lily que usassem Sirius como guardião do segredo, guiei-me unicamente pelas qualidades do jovem Sr. Black naquela época. Ele jamais trairia e guardaria o segredo sob qualquer tortura. Foi uma decisão lógica a correta. A presença do futuro guardião do segredo no ritual não é necessária, seu sangue basta. Nunca imaginei que escolheriam Peter em vez de Sirius. Pensei até o fim que fora Sirius quem os traiu, o que claro, era estranho, mas tecnicamente possível. Sabe, Sr. Knight, acho absolutamente impossível salvar aqueles que são seus próprios inimigos. E o falso Mood? Muitos dos que sabem que vocês se conhecem há muito tempo se perguntam como foi possível ignorar o fato de que ele não é real, e isso se refere ao segundo motivo da minha introdução sobre oclumência. Alastor é terrivelmente paranoico. Sr. Knight, o que o senhor pode dizer sobre ele? Pensei bastante. Não conheço Mold o suficiente, mas ele aparece em um papel ligeiramente novo e diferente a cada vez. Foi o que eu disse ao diretor. É verdade, acrescentei com uma risada, também a vigilância constante. Dumbledore sorriu de volta. Sim, vigilância constante. É tão constante que ele mantém sua oclumência ao máximo, assim como, aliás, você, Sr. Knight. O problema de se comunicar com essas pessoas é que elas não despertam empatia alguma. Comunicar-se com elas é como falar com uma parede. Principalmente quando se trata de Alastor. Ele pode ser qualquer coisa, e você não sabe quando ele é real. É um pouco mais fácil com você. Você tem hábitos, movimentos e sorrisos característicos. Mas na empatia, você se sente tão vazio como se não existisse. Tenho certeza de que você se sente como se fosse você quem não quisesse se comunicar com os outros alunos. Na verdade, são eles que se sentem desconfortáveis em se comunicar com você. Você sabe o que eles pensam de você? Não, não estou interessado. Embora agora, especificamente, eles estejam com medo de mim. Nem todo mundo não. Eles te admiram. Eles te respeitam. Mas quando tentam se comunicar com você, as crianças simplesmente se perdem. Elas simplesmente não te sentem. Pelo menos algum sentimento seu surge em momentos de bruxaria, ou quando você força a magia ao seu redor, aumentando sua pressão. É difícil confundir adultos assim, mas crianças. Elas têm uma forte dissonância na cabeça pelo fato de que você está aqui, você pode ser visto, você pode ser ouvido, há um certo cheiro seu, mas você não é sentido. Pelo que eu sei, poucos realmente encontraram o desejo e a força para se comunicar plenamente com você. Interessante. Sim, Alastor é absolutamente o mesmo por causa de sua paranoia. Ainda é um grande segredo para mim. Como ele é, o verdadeiro Alastor, é por isso que não fiquei surpreso com a ligeira inconsistência na imagem de Bartol Crouch Jr. Estava bem no espírito de Alastor. Ele leu o material com competência e como deveria ser, com experiência e de acordo com o esquema da Academia de Aurores. Não sou de forma alguma um gênio ou onipotente, embora muitos tenham decidido o contrário, seguindo cegamente a imagem que inventaram para si mesmos. Entendo. Assenti, suspirando. Mas por que você está me contando tudo isso? É que o Sr. Knight tem uma atitude completamente neutra em relação a mim. Tenho certeza de que aceitará as informações que receber de forma adequada e não as utilizará de forma alguma, nem as divulgará para as massas. E então, aí eu não me importarei mais. Mas eu queria contar a alguém. Capítulo 423. Quanto à oclumência, o diretor comeu outra fatia de limão. Eu não te contei sobre isso antes, pois não era do meu interesse. Receio que se você soubesse dessas nuances, seria suscetível à emoção, não seria tão determinado. Você não teria lidado com Voldemort tão rapidamente nem deixado o país de vez. E nossas forças são limitadas. Departamento de Execução das Leis da Magia e Aurores estão de pés e mãos amarrados pela lei. Bem, alguns estão completamente comprados. Então você deliberadamente me deu todo o conhecimento e me permitiu usar os benefícios de Hogwarts para que eu eliminasse Voldemort? Com raiva? Ou chateado com o que eu fiz? De jeito nenhum. Eu, de certa forma, presumi algo assim. Isso é bom, Dumbledore assentiu. Quanto ao terceiro assunto, siga o conselho e a experiência do velho, aprenda a remover sua oclumência. Como eu disse, eu também caí na mesma armadilha uma vez. Não sou de forma alguma isento de pecados, Sr. Knight. Fiz coisas terríveis em direção ao meu objetivo. Mas um dia, Dumbledore fechou os olhos, claramente mergulhado em memórias nada agradáveis. Circunstâncias que eu não consegui superar. Um acidente ridículo. Meu choque foi tão forte que a oclumência não foi suficiente. Estourou como um balão, liberando tudo o que eu vinha segurando por muitos anos. A gravidade dos meus pecados e ações se multiplicou muitas vezes. Dumbledore abriu os olhos, olhando para mim com mais seriedade e tristeza ao mesmo tempo do que nunca. Até hoje, sou assombrado pelos fantasmas do meu passado. Isto é, ele ergueu a mão amaldiçoada. Uma consequência de um deles. A tentação de devolver tudo era forte demais. A tentação de ouvir apenas algumas frases. Ele olhou fixamente para a mão por cerca de 1 minuto. Resolver o problema do Lorde das Trevas. Tirou apenas um dos muitos pesos da minha alma, mas parece ter sido suficiente para me fazer parar de me apegar à vida. Mas certamente é possível curar a maldição. Tudo o que é preciso são mais especialistas e, guarde-o, Sr. Knight. Dumbledore o dispensou com um leve sorriso. Sabe, quando criança eu nunca pensei em magia. Eu nunca quis ser um grande mago. Eu queria ser um cavaleiro com uma espada e um escudo. Bobagem, não é? Mas a vida, ela definiu minhas prioridades.
Eu não queria me tornar um grande feiticeiro, ou bruxo-chefe da Suprema Corte dos Bruxos, e ainda mais, o diretor. Mas quem me convidou? É verdade, eu me tornei diretor por vontade própria. Mas sabe, antes disso, eu fazia as malas em todas as férias, e até 1º de setembro, eu ia a algum lugar, só para fugir deste pântano. Eu me apaixonei por aprender e ensinar. Isso me distraía de todas as lembranças ruins e dos meus pecados. Mas não importa o que pensem, eu sou um homem simples. Simples, velho e cansado. Cansado de carregar minha cruz. Você sabe que a morte é apenas o começo de uma nova e incrível jornada, não sabe? Talvez da próxima vez eu seja um cavaleiro, ou um astronauta, ou algum tipo de verme. Dumbledore estava obviamente flutuando em algum lugar com sua mente, mas recompondo-se encontrou um frasco de poção sobre a mesa e com a mão trêmula, levou-o à boca, bebeu e recostou-se na cadeira. Depois de ficar sentado por alguns minutos com os olhos fechados, ele falou novamente. A maldição, nublando minha mente. É apenas graças às poções de Severo e à minha vontade que ainda estou firme, embora esta última esteja escapando pelos meus dedos como areia. Senhor Knight, o diretor me olhou. Não cometa os meus erros. Cedo ou tarde, a oclumência será removida, liberando a emoção de cada memória que você vivencia, de cada momento da sua vida, em um instante. É por isso que ela pertence às artes das trevas. A oclumência pode causar danos irreparáveis a um mago se não for equilibrada. E como não faz muito tempo que a questão tocava em livros, o diretor acenou com a mão e de algum lugar nas profundezas de seu escritório, 6 livros antigos e novos voaram pelo ar. Magia da luz superior, disse o diretor secamente. Há exemplares na seção regular, mas normalmente você não os encontra lá. Meu presente para você, assim como este. Da mesa, o diretor tirou uma carta de baralho simples com uma flecha. Ele lhe mostrará o caminho até o mago que prometi lhe apresentar. Eu mesmo pareço ter superestimado minhas capacidades atuais e não serei capaz de fazer isso pessoalmente. Mas ele o reconhecerá pelo cartão, assim como você o reconhece. E no entanto, Sr. Knight, como o senhor se protegeu do Avada Kedavra do Tom? Obrigada, assenti, pegando os livros e o cartão e colocando-os numa bolsa que imediatamente tirei do meu ombro. Aproveitei um dos nossos desenvolvimentos. Sobre o projeto do acumulador mágico. Sim, diretor. O senhor conhece a física das pessoas comuns? Sim, e muito bem, Dumbledore assentiu, sorrindo por trás da barba. Parecia ter finalmente recuperado o juízo. Não faz muito tempo, não mais do que 2 décadas, me interessei muito por fantasia e pelas maravilhas que os escritores trouxas criam. É por isso que eu queria saber mais sobre a ciência deles, ter alguma ideia sobre ela, ter uma base para minha imaginação. Imaginamos que magia era energia. Energia em seu estado cotidiano, em uma determinada fase. Avada Kedavra rompe qualquer barreira mágica porque está na fase oposta, ignorando escudos e magia. E você simplesmente inverteu a magia e a usou para criar um protego com poder suficiente? Exatamente. Inacreditável. Essa é mais uma prova de que não sou um gênio. Está tudo ali na superfície. Parece que havia uma razão para algumas guildas começarem a defender a integração da abordagem científica trouxa e da base existente na visão de mundo mágica. Ah, não foi à toa. E você o destruiu com um método semelhante ao dos dementadores, certo? Pelo que entendi, diretor, os dementadores digerem a alma, deixando apenas a sua base. Sem personalidade, sem memórias, sem experiência, sem mente. O núcleo nu, por assim dizer. Foi exatamente o que eu fiz. E as Horcruxes, pelo que entendi, se autodestruíram devido à violação das condições de trabalho, não há nada para guardar no mundo, não há conexão. Sim, é exatamente assim que funcionam. É exatamente isso que eu planejei fazer através do espelho. É uma pena que eu tenha falhado, e você teve que se comprometer muito. É ainda mais lamentável que meus erros tenham criado os fatores que contribuíram para o próprio aparecimento do Lorde das Trevas. Bem, não vou mais desperdiçar seu tempo. Sim, e para Minerva, ainda há muitos documentos diferentes para preparar, apresentando-a as sutilezas do trabalho e como viver com os nuques que o Ministério e o Conselho de Governadores alocam para Hogwarts, onde encontrar o dinheiro. Você está pensando em torná-la sua sucessora como diretora de Hogwarts? Existem alternativas? O diretor se levantou do seu assento, e eu segui seu exemplo. Não, é esse o ponto. Minerva consegue lidar com isso, tenho certeza. E eu preciso, de alguma forma, aguentar até o verão. Morrer no meio do ano letivo é o cúmulo da indecência, não é? Dumbledore até conseguiu sorrir. De fato, eles não entenderiam. Boa noite, diretor. Boa noite, Sr. Knight. Já na porta, ouvi-o murmurar. Gostaria de encontrar alguns analgésicos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 424. De pé na torre astronômica, observando a natureza, que há muito havia se livrado do torpor invernal, reflete. Quase 5 meses haviam se passado desde minha conversa com o diretor. É claro que eu não confiava mais nele do que antes. Não sentia simpatia nem nada. Na verdade, não fiz nenhuma tentativa de remover a oclumência, embora tenha calculado 2 métodos para removê-la, rápidos e passo a passo, apenas por curiosidade. Uma calmaria incrível. Essas são as palavras que podem descrever a situação. Nada aconteceu, como se nunca tivessem existido Lordes das Trevas. Bem, pelo menos na escola. Claro, há uma explicação simples para isso. Toda essa movimentação de comensais da morte nunca chegou a Hogwarts, nem as autoridades, nem a maioria dos alunos. Para muitos na escola, eram apenas rumores, informações, e depois desapareceram rapidamente. Agora, com o clima da primavera se transformando suavemente em verão, a situação na Inglaterra está voltando à normalidade. Fudge, ao que parece, renunciou no dia seguinte à visita de Voldemort ao Ministério, e agora Rufus Scrimgeour está no comando da Inglaterra Mágica há quase 6 meses. O que isso significa para todos? Nada de especial, exceto que dizem que seus serviços não estão à venda, ao contrário de Fudge. Quanto ao resto dos comensais da morte,
É um pouco mais complicado do que isso. Aqueles que poderiam ser chamados de indivíduos com dons alternativos são capturados pelo mestre de esquadrão e pelos aurores bem rápido. Entre esses perdedores estão principalmente idiotas, maníacos e assassinos. Os comensais da morte mais espertos e inventivos, especialmente aqueles que não foram capturados ou pagos no passado, seguem seus negócios com segurança. Muito provavelmente eles sempre se referiram àqueles que se juntaram ao Lorde das Trevas sob pressão ou na expectativa de potencial ganho político e financeiro. Então que se danem eles. Alguns comensais da morte formaram pequenas gangues, mas sem uma boa liderança, foram capturados rapidamente, interrogados e executados pela mão dura e incorruptível de Scringeor. Bem, se houvesse um conjunto de ofensas sujeitas à pena máxima. Há uma história à parte, coberta pelo profeta diário há um mês. Acontece que em medicina mágica, não existe o conceito de anormalidades mentais em princípio. Não, é claro, não há como negar os fatos dos próprios desvios, bem como de várias doenças. Mas o ramo da magia de cura voltado para o tratamento dessas doenças simplesmente não existe. Por causa do caso de Not, os Mungo reuniram um conselho, discutiram por 2 semanas e, na melhor tradição mágica, decidiram simplesmente roubar alguns especialistas de pessoas comuns. A ideia foi cortada pela raiz por um certo Smetvik que dirigida ao ministro, dizendo: a saúde mental da parte mágica da nação está ameaçada, blá blá blá. Como resultado, um pequeno instituto para o estudo de doenças mentais de natureza mágica e não mágica foi organizado sob a tutela de Mungo. Parece-me que a ausência de um conceito como psiquiatria na medicina mágica se deve ao fato de os bruxos conhecerem muito bem a existência da alma, diversas maldições e outras coisas. Lesões orgânicas são tratadas imediatamente. O isolamento dos bruxos também desempenha um papel, não do mundo ao seu redor, mas também de si mesmos. Bem, se alguém enlouquecesse em sua casa, não aparecesse e morresse em silêncio, não seria grande coisa. Então, ao longo dos anos, Theodore Not se tornou o terceiro droga paciente no minúsculo departamento de doenças mentais de Mungo. Ele tinha anormalidades mentais óbvias, comportamento desviante e agressividade imotivada, com quase dupla personalidade. Ainda assim, ao mesmo tempo, não havia maldições, nem alterações cerebrais orgânicas que pudessem levar a isso, nem danos à alma. Isso já foi relatado por alunos da Lufa-Lufa que têm acesso a Mungo. Boca a boca. Capítulo 425. Em geral, Not servia à sociedade. Mas a história não termina aí. Not Senhor percebeu que seu filho corria o risco de se tornar uma cobaia e rapidamente o sequestrou. Ele se uniu a Selvin, que havia sido libertado da prisão para tentar, de alguma forma, restaurar a mansão de sua família. E eles partiram em busca de vingança com uma empresa tão simples. Bem, é compreensível. Mas se vingar de mim pessoalmente é um problema. Estava claro, sem a mínima ideia que eles não conseguiriam. Então decidiram atacar as pessoas importantes para mim. Descobri isso da seguinte forma. Fim de fevereiro. Hermione e eu caminhamos pelos corredores do castelo. Há alguns minutos, terminamos todos os cálculos imagináveis e inimagináveis no acumulador mágico e trocamos os dados estudados na sessão restrita. No geral, o clima é otimista. Malfoy e sua turma aparecem na esquina. Uma turma bem pequena. Apenas Crabbe e Goyle. Ao me verem, empalideceram como um só, mas para minha surpresa, não tentaram se virar como de costume. Draco tirou uma carta aberta do bolso do manto e silenciosamente a entregou a mim. Claro, antes de pegá-lo, magicamente o verifiquei em busca de surpresas. Estava limpo. Parte da carta foi apagada por magia e, em resposta ao meu olhar questionador direcionado a Draco, ele engoliu em seco e respondeu brevemente: pessoal, tudo bem. O restante da carta, claramente escrito por Narcisa, falava do ataque ridículo de Not com seu filho, Selvin, e 5 mercenários. Para não preocupar Draco, Narcisa imediatamente mencionou que estivera na companhia de sua querida tia ultimamente. Embora o nome não seja especificado, não há dúvida sobre quem é essa tia. De qualquer forma, essa tia ficou tão furiosa que apenas Not Jr. e Selvin Jr. conseguiram sair do local da briga com vida e quase ilesos. Isso provocou meu descontentamento e por uma semana pensei onde e como encontrá-los para expressar isso de uma maneira mortalmente rude, mas não precisei fazer isso. Uma semana depois de ler a carta, no início de março, outra carta chegou. Era muito formal e em papel, não em pergaminho. A carta veio da Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, o que me surpreendeu e alarmou. O que me surpreendeu ainda mais foi que era endereçada a Maximilian Alexander Black Knight, o que era bastante suspeito. Seu conteúdo era simples e perturbador. Acontece que Not e Selvin, de alguma forma, obtiveram informações sobre para onde John e Sarah haviam se mudado e decidiram atacá-los para se vingar de mim. Mas como se viu, os Knights passaram pelas autoridades mágicas quando se mudaram para os Estados Unidos e foram registrados lá como meus guardiões não mágicos. Acontece que a Congresso Mágico dos Estados Unidos da América tem um processo muito bom de coleta de informações em outros países. E eles descobriram que eu era o único possível chefe em potencial ou já o atual chefe da Casa dos Black, o que já é uma influência. Além disso, os americanos, como se viu, não são indiferentes a vários rumores. Eles tomaram o renascimento de Voldemort como certo e minha interferência em suas atividades no torneio. E assim, houve uma vigilância mágica organizada dos Knights. Dado o controle mais rigoroso da lei e da ordem mágica nos Estados Unidos, Not e Selvin, que haviam chegado ilegalmente, ficaram imediatamente fora do radar e, assim que apontaram a varinha para a casa dos Knights, os aurores dos estados os pegaram em flagrante. Então esse foi o fim. Por que o fim? Quando chegaram aos Knights, aqueles idiotas já haviam exposto o estatuto várias vezes, matado algumas pessoas e usado a imperdoável algumas vezes. Na América Mágica, isso é pena de morte. É isso. Fora isso, tudo correu como sempre.
As informações sobre o renascimento de várias casas, sobre o início de suas atividades financeiras e outras coisas, foram de fato confirmadas. Mas novamente através dos alunos, de vez em quando, alguém contava como as atividades dos negócios e firmas congelados no ano 81 foram retomadas. Neville contava com entusiasmo que o Jardim Botânico Mágico havia voltado a funcionar, assim como várias fazendas para o cultivo de plantas importantes para vários setores da indústria. Tudo isso começou após a morte de Voldemort. Parece-me que minha aparição oficial no Wizengamot levou outros a acreditar que o Ministério poderia ser enviado para a Floresta Escura por causa disso. E eles decidiram entrar secretamente no Salão da Herança, o que foi realizado durante a operação para atrair Potter para o Ministério. Eles obtiveram acesso aos recursos oficiais e queriam usá-los para a boa causa da pureza do sangue, mas então Voldemort faleceu, e eles não podiam deixar isso passar em vão. Então, eles lançaram tudo que estava disponível, retomaram o financiamento e assim por diante. Bem, é assim que eu vejo, quem sabe como, na verdade. Aliás, também houve algum progresso nos estudos. Depois de escrever algumas vezes para Lady Greyangras, Hermione e eu escolhemos temas apropriados para publicações científicas. Hermione teve relativa sorte, porque nosso projeto com Flitwick requer vários tipos de transfiguração até então inéditos. Conseguimos 4 temas sobre magia de cura, 4 sobre quimerologia, e muita literatura para nos mantermos atentos. Em magia de cura, aliás, as aulas práticas sobre tratamento haviam sido deixadas de lado, e agora só havia diagnóstico. Era muito mais simples aqui, e algumas subespécies de camundongos, ratos e coelhos mágicos eram usadas. Não importava quem estava na mesa de cirurgia. Apenas as nuances na resposta mágica aos feitiços de diagnóstico e a capacidade de ler os gráficos tridimensionais que Delphine me mostrará certa vez eram importantes. E a prática da quimerologia é adiada por um período de tempo indeterminado, pois essa ciência é diabolicamente inútil para o bolso. E seria melhor para todos embarcarem em uma jornada quimerológica, através de domínios magicamente ocultos e outras dobras espaciais naturais, para pesquisar, caçar e resolver várias nuances. Capítulo 426. Depois de me aquecer sob o sol quase de verão, sentei-me na beira da torre de astronomia e balançando as pernas, comecei a agitá-las como uma criança. Aí está você, a voz de Hermione soou atrás de mim, mas não foi surpresa para mim, pois na magia eu podia senti-la chegando. O professor Flitwick me pediu para encontrá-lo. É hora de começar a primeira criação prática do acumulador mágico. Hermione ficou ao meu lado praticamente na beira da torre e ajeitou uma mecha de cabelo que havia escapado por causa do vento. Ótimo! Levantei-me rapidamente da beirada e segui a garota que se virou imediatamente. Chegamos ao laboratório do professor em poucos minutos, o mais secreto possível em Hogwarts. Flitwick já estava lá, preparando vários materiais, de madeira a cristais, correndo ativa e divertidamente de uma mesa para outra. Ah, Sr. Knight, sorriu o professor imediatamente assim que me aproximei. Ótimo, simplesmente ótimo. Verifiquei todos os seus cálculos e os da senhorita Granger, conferi com os meus e fiz algumas pequenas correções desnecessárias. Aqui. Flitwick acenou com a mão em direção à mesa, de onde uma pasta de papéis imediatamente voou e deslizou para minhas mãos. Não era muito grossa, cerca de 30 páginas. Leia, por favor. Dito isso, Flitwick voltou à sua tarefa de organizar os vários materiais nos lugares que só ele conhecia. Por outro lado, sentei-me com Hermione à mesa e rapidamente folheamos, memorizamos e entendemos a essência das pequenas mudanças, que eram principalmente sobre materiais, e havia algumas nuances sobre transfiguração. 12 minutos depois, nós 3 já estávamos em pé diante de uma mesa grande e especial com vários complexos de runas gravados. À vontade do mago, esses complexos podiam se mover pela mesa, mudando de tamanho e estrutura. Muito prático, e sem a necessidade de gravar algo novo o tempo todo. Então Flitwick esfregou as mãos com um sorriso, enquanto subia em um banquinho especial. Como você e eu percebemos, materiais heterogêneos não funcionam para nós por causa da própria heterogeneidade. Flitwick apontou com a mão para vários materiais orgânicos, barras de madeira de vários tipos, ossos e outras coisas incompreensíveis. Vamos fazer experimentos com eles, mas depois. Por enquanto, vamos lidar com cristais com diferentes estruturas cristalinas. Infelizmente, minhas habilidades mágicas atuais não me permitem trabalhar com a matéria em nível atômico. Sim, não se surpreenda, estou muito bem informado nas disciplinas científicas usuais. Hermione e eu sorrimos para o professor. Então continuou ele endireitando-se. Podemos, é claro, usar transfiguração e transmutação para definir a estrutura que queremos, mas não podemos influenciar seletivamente não apenas os átomos, mas também as células da rede cristalina. A menor coisa que um mago pode afetar com os dados que conheço não é muito menor que 1 milímetro, portanto não podemos partir completamente para a miniaturização. Mas, Flitwick levantou o dedo indicador. Podemos obter fatias de cristal no formato que quisermos. O excesso é cortado pelo feitiço de transformação calculado da senhorita Granger, relacionado à escola de transfiguração. Acabamos obtendo os materiais de que precisamos. Calculado principalmente por Max, disse Hermione. Sim, mesmo assim Flitwick deu de ombros. Vamos em frente então. Vamos começar com o quartzo, que é o mais fácil para nós trabalharmos. Flitwick moveu o cristal transparente sobre a mesa, colocando-o à nossa frente. O projeto é em grande parte seu, então você também tem a honra de fazer a primeira amostra funcional. Do início ao fim. Certo, professor, concordamos simultaneamente.
Então eu, olhando para Hermione, peguei outro cristal de quartzo, farei o mecanismo de inversão de fase. Certo, e eu cuidarei diretamente do módulo de acumulação. Depois de entender rapidamente como a mesa funcionava, cada um de nós fez seus próprios círculos mágicos sob os cristais. Pegando nossas varinhas, começamos a conjurar com suavidade e cuidado, dividindo os cristais em pedaços, mudando seu formato, formando uma espécie de panqueca. O próximo passo foi encantar os objetos diretamente. Levou cerca de 1h30. Cálculos são cálculos, mas algo sempre pode dar errado no processo. Obrigado, velho, tudo correu bem aqui. Após 1h30 de trabalho, tínhamos cerca de uma dúzia de cristais panqueca transparentes à nossa disposição. Para o armazenamento ponto a ponto, que em nossa visão é um armazenamento com uma panqueca de espaço bidimensional estendido, decidimos usar o seguinte esquema. Uma espécie de torta cuja primeira camada era um bloco para absorção de magia, depois o próprio corpo de armazenamento e, por último, um bloco para saída de magia. Para um produto posterior mais elaborado, com vários corpos de armazenamento, a entrada e a saída estariam na mesma panqueca. Os próprios corpos seriam delimitados por limitadores bidirecionais conectados entre si. Com a ajuda deles, os corpos acumulariam magia sequencialmente e descarregariam em ordem inversa. Após o encantamento, procedemos à montagem. Para isso, colocamos as panquecas apropriadas umas sobre as outras e formamos um pequeno esquema ritualístico na mesa abaixo delas. Assim que o ativamos, as runas e linhas brilharam com uma suave luz azul, e com elas, nossa pequena construção, do tamanho de 3 moedas uma sobre a outra, também brilhou fracamente. Alguns segundos, e tudo estava pronto. Vamos logo conferir. Flitwick, radiante de entusiasmo, imediatamente pegou o acumulador mágico resultante com cuidado e o carregou nos braços estendidos, como uma relíquia preciosíssima. Até outra mesa. Nós o seguimos. Subindo em outro banco, o professor colocou cuidadosamente o acumulador mágico no centro do diagrama ritual gravado na mesa, olhou para mim, para Hermione e suspirou profundamente. Bem, Merlin, ajude-nos. Capítulo 427. Flitwick tocou um par de runas no circuito com sua varinha, e elas brilharam em azul. O professor não removeu sua varinha porque precisava de um fluxo de magia para testá-la. Então, sussurrou o professor, cobrindo os olhos. Absorção mágica, funciona. Eu também conseguia sentir claramente. Há pequenos vazamentos no circuito, mas através deles é possível entender se o acumulador está absorvendo magia e quanto do que está sendo alimentado a ele. Tudo isso, só de sentir. Absorção. Total, o professor expressou meus pensamentos. Velocidade. Flitwick estava claramente pensando, calculando algo em sua mente. Acima da média. Sim, um pouco acima da média. Vamos encher até a borda. Flitwick permaneceu imóvel diante do esquema de funcionamento do ritual por cerca de 30 minutos. Sua resistência é exemplar, nem todos são capazes de ficar parados por tanto tempo, especialmente quando a mente está concentrada em uma tarefa complexa e abstrata. Mas nada dura para sempre, e Flitwick também não. Com uma inspiração profunda e uma expiração, o professor retirou sua varinha do circuito ritual, e ela se apagou. Exceto que o acumulador de 3 panquecas de quartzo transparentes continuou a brilhar fracamente e até mesmo a cintilar como brilho na água. Nada mal mesmo, proclamou o professor com uma voz um pouco cansada e assentiu para si mesmo. Está simplesmente ótimo. Tudo funciona perfeitamente. Temos magia suficiente para uma dúzia de patronos muito decentes na modificação Pulse. Flitwick girou alegremente ao redor da mesa, sem se parecer em nada com o velho e sábio mestre de feitiços. Mas rapidamente se recompôs e ficou ao nosso lado, olhando para o acumulador. Vamos deixá-lo por uma semana e ver se ele descarrega e quanto. Você não tem dúvidas de que sim? Com certeza, senhorita Granger, com certeza. O funcionamento mágico de um objeto está de alguma forma ligado à presença de magia dentro ou ao redor dele. Temos os cálculos de custo, e eles mostram claramente que os custos excedem a média de antecedentes mágicos da Inglaterra. Mas em Hogwarts, o antecedente é maior. Mas vamos colocá-lo em um ambiente sem magia, e podemos observar vazamentos, se houver, e o período de uma descarga completa. Mas, de qualquer forma, meus queridos, é um sucesso inequívoco. Passamos a meia hora seguinte discutindo as nuances já muito negociadas dos direitos de desenvolvimento e tudo mais. Flitwick não queria nada com isso, bem, exceto 10% dos lucros da venda do produto, se é que algum dia houve algum. Embora o professor seja um idealista que vê beleza se não em tudo e em muitas coisas, ele também sabe muito bem que bruxos, e pessoas em geral, são criaturas bastante agressivas e tal desenvolvimento como um acumulador de magia pode servir tanto a propósitos bons quanto ruins. Mas é assim com todo desenvolvimento, primeiro para os militares, depois para os civis. Não lhe ocorreu, Sr. Knight, fechar completamente o acesso ao empreendimento para aumentar sua influência e a de sua família, além do poder? Ele perguntou enquanto tomávamos chá e discutíamos várias nuances no escritório do professor. Não balancei a cabeça. Você mesmo entende que este é só o retrato meu e da minha tia. E não pretendo influenciar o mundo. Prefiro o poder pessoal para traduzir em realidade a frase. Quem vem até nós com uma espada é mais fácil de abater. Vou viajar, explorar o mundo, lutar contra a insatisfação com mestrados e outras conquistas. E veja por si mesmo. Qual o sentido de guardar tudo para si? O professor e Hermione olharam para mim com curiosidade. Na Idade Média, vários desenvolvimentos e inovações surgiram como se saíssem de uma cornucópia. Os magos desenvolveram o conceito de propriedade intelectual e patente muito antes das pessoas comuns. 5 ou 10 anos de direitos exclusivos de uso ou fabricação. E então a novidade ia para o mercado ou para a produção em massa com uma pequena porcentagem de deduções.
E depois do estatuto, cada um está levando tudo para si. Os desenvolvimentos permanecem nas famílias sob estrito sigilo, tornam-se um patrimônio familiar. Como resultado, eles vagam do derrotado para o vencedor, permanecendo não menos secretos. E qual é o sentido? Pronunciamos a estagnação. Só recentemente começou um movimento na direção de uma abordagem científica da magia e o início de atividades de pesquisa coletiva para levar a pesquisa ao público e, para uso. Entendo. Assentiu Flitwick. Pronto. Tenho certeza de que muitas mentes brilhantes já enfrentaram o problema da falta trivial de magia em suas pesquisas práticas. Nem preciso dizer, veja o Sr. Arthur Weasley. Ele é um gênio inegável em encantamentos. Ele encantou seu carro muito melhor do que o Noitebus andante, mas não é um bruxo forte por causa de sua psicologia. Aposto que se ele tivesse magia em abundância, poderíamos ver encantamentos muito mais interessantes em sua performance. O mesmo vale para todos os outros. Todas as pesquisas brilhantes, variadas, versáteis e em larga escala sobre magia foram feitas por bruxos poderosos. Mas que obstáculos você acha que eles encontraram? Diga-me você, Sr. Knight, ou você, Senhorita Granger. Hermione se endireitou um pouco e olhou para mim. Vá em frente e assenti. Bem, se você considera trabalho e pesquisa sérios e não bobagens mesquinhas como um pano auto-ensaboado, que por algum motivo tem que ser amarelo. Flitwick literalmente grunhiu, reprimindo uma risada, e Hermione continuou seu pensamento. Então, vale ressaltar que todos eles são extremamente intensivos em magia. E são todos completamente sombrios. Sombrios até a última runa. A falta de magia para experimentos grandiosos e em larga escala forçou os magos a tomarem medidas extremas. Um excelente exemplo é Ecrisgis. Seus escritos e pesquisas são fundamentais em muitos aspectos, embora alguns sejam claramente incompletos. Parece-me que sua necessidade por muita magia o levou a rituais e sacrifícios sombrios. Talvez, no final de sua vida, por causa da magia sombria, Ecrisgis tenha enlouquecido um pouco. Louco. Completamente louco. É por isso que seus últimos escritos cheiram a loucura. Há também Flamel assenti. Não acho que a pedra filosofal seja um produto leve. E há muitos exemplos disso. Como resultado, um enlouqueceu e morreu sozinho em sua fortaleza na ilha, o outro passou a maior parte da vida fugindo de pessoas invejosas e irritantes. Em geral, pelo que entendi de algumas fontes históricas, as mesmas guildas foram criadas não tanto como comunidades de magos com interesses em comum, defendendo os direitos uns dos outros e ajudando-os aos outros de diferentes maneiras, mas também para rituais coletivos e manipulações mágicas. Mas elas também chegaram ao mesmo extremo que as famílias de magos comuns, dizendo: nós calculamos, nós conjuramos. É nosso, não deixaremos ninguém mais tê-lo. É bom que as coisas estejam melhorando aos poucos, ou em breve ficaremos presos nessa estagnação. Sabe, Sr. Knight, fico feliz que tenhamos chegado a um acordo sobre este assunto, disse o pequeno professor, recostando-se na cadeira. Eu ia sugerir que eu mesmo fizesse as coisas à moda antiga, com direitos exclusivos por 5 anos e patentes. Receei ter que convencê-lo disso, mesmo sendo diretor científico do projeto. Agora que chegamos a um denominador comum, ouso cuidar da papelada e de outras sutilezas burocráticas enquanto o Sr. Knight e a Srta. Granger estão livres para se preparar para os exames. Quanto aos direitos sobre todos os desenvolvimentos exclusivos envolvidos no projeto, já negociamos, e eles são seus. Depois de um acontecimento tão memorável, nós não fizemos nada. Apenas saímos para reunir material para artigos futuros, consolidar nossos conhecimentos, invadir a seção habitual da biblioteca para pegar material para provas e atualizar os conhecimentos do 6º e 7º anos. Capítulo 428. Em meados de maio, o professor Flitwick nos presenteou com os documentos de registro completos para os acumuladores mágicos, com direitos exclusivos de uso para ele, para mim e para Hermione por um período de 5 anos. Todo tipo de curiosidade jurídica e assim por diante. Li isso e fiquei completamente satisfeito com o trabalho realizado. Pode haver um grande futuro para os acumuladores. Pelo menos o número de vítimas para rituais seria reduzido. E vale a pena criar um superacumulador para tentar absorvê-lo com a minha espada. O resultado pode ser interessante. Além das atividades educacionais habituais, comecei a desenvolver feitiços para magia de cura. No entanto, tal formulação da questão não será inteiramente correta. Na magia de cura em particular e na magia em geral, existe um sério problema fundamental. A relação inversa entre o custo da magia e a qualidade dos cálculos e da modelagem da construção ou esquema de influência mágica. A falta ou imprecisão desses modelos é compensada pela imaginação e imagens abstratas do que um mago deseja obter. É claro que com a experiência e a idade, o mago endurece sua mente e vontade, tornando-se capaz de tornar a magia mais densa, compensando sua incapacidade de usar grandes quantidades de magia para um feitiço e aumentando seu poder. É por isso que magos experientes são mais fortes que os novatos. Mas essa não é a raiz do mal. Calcular o esquema requer uma compreensão do processo que o mago deseja traduzir em realidade. Mas mesmo um trabalho cuidadoso sobre esse aspecto deixa pelo menos 20% para a imaginação. Mas se muitas coisas no mundo podem ser compreendidas da mesma forma que as pessoas comuns começaram observando, comparando e ajustando fenômenos e processos a certos padrões expressos em números, runas e assim por diante, então os magos têm dificuldade em observar o microcosmo. Essa dificuldade resulta em uma escassez catastrófica de magias cujo trabalho se concentre nos processos que ocorrem nesse microcosmo, por exemplo, magia de cura. É claro que um bruxo forte pode curar danos com um aceno de varinha, mas isso exige um enorme gasto de magia e está além do alcance de muitas pessoas. A chegada de acumuladores mágicos ao mercado resolverá parcialmente esse problema, mas apenas parcialmente.
A raiz do problema é que os bruxos não têm ideia de muitos processos que ocorrem no corpo de um ser vivo, dos mecanismos das células, organelas e muitas outras coisas. Como resultado, um bruxo pode curar ferimentos mágicos, maldições e todo tipo de porcaria mágica desconhecida. Mas um dedo quebrado já é para os fabricantes de poções. Ao longo de muitos séculos de tentativa e erro, esses caras desesperados conseguiram formular um conceito, uma ideia e recomendações para a criação de tais poções, cujo efeito faz com que outros fãs de balanços de varinha estúpidos só possam roer os cotovelos de inveja. Este é um problema que decidi corrigir parcialmente, ou melhor, tentar corrigir. Para isso, comprei algumas poções na farmácia e as recebi por entrega por coruja. Eu mesmo as preparo de forma medíocre, e as notas do Snape variam muito. Não sei o motivo, mas não é esse o ponto. Passei os 2 dias seguintes bebendo poções estupidamente e tentando, junto com Rowena, analisar o mecanismo dos efeitos mágicos que ocorrem no corpo. É difícil explicar a ideia. Como alguns dizem, a poção é um feitiço em uma garrafa. Eu parti do oposto. O feitiço é o esboço do efeito mágico que saiu da garrafa de poção. Concentrei-me em Esquelece e na poção Vigenveld. É banalidade em sua essência, e existem análogos entre os feitiços para eles. Mas esses análogos são extremamente caros, e a exaustão mágica não é de forma alguma um mito, mas uma consequência da sobrecarga do sistema nervoso devido à forte tensão necessária para produzir uma grande quantidade de magia ou aumentar sua densidade. Para mim, não é tão terrível, pois minha resistência ao desgaste é bastante alta, mas como material e desenvolvimento científico, é mais do que necessário. De qualquer forma, consegui criar o circuito mágico correto para 2 feitiços no segundo dia. Mas fez sentido para mim e para aqueles raros magos com altíssima sensibilidade mágica. E assim começou a próxima etapa da descompilação, a justificativa aritmética do processo de formação do contorno mágico. Levou 24 horas. Outras 24 horas foram gastas comparando as fórmulas aritméticas com o conhecimento de microbiologia e outras disciplinas médicas. O resultado: 2 feitiços funcionais que permitem consertar ossos e curar lesões de tecidos moles em menos de 1 hora e têm alta eficiência energética. Material pronto para os 2 artigos científicos obrigatórios sobre magia de cura para dominá-la. Uma forte enxaqueca e 2 dias de repouso na ala hospitalar por excesso de trabalho. Trabalhei todo esse tempo a todo vapor, com fortalecimento mental completo da hemomancia e com o uso das habilidades de Rowena. Em resumo, adoeci. Capítulo 429. Você não tem ideia. Na ala hospitalar, ao lado da minha cama, estava Hermione, vestida com seu uniforme escolar. Não faz ideia? Exatamente, ela sentiu com uma expressão séria e imediatamente ajeitou uma mecha de cabelo solta. Como eu gostaria de poder te dizer a minha opinião sobre a extensão do seu descuido. Então me diga, sorri e fui até a cabeceira da cama, encostando-me no travesseiro. Nunca vou conseguir me acostumar com um pijama, que é considerado quase um item obrigatório do guarda-roupa na Inglaterra. E em outros países. Estou acostumado a dormir de cueca, só isso. Com certeza devo ficar engraçado com o terno listrado que me deram. É extremamente irresponsável ficar doente pouco antes das provas. Com raras exceções, estudamos o currículo escolar em pé de igualdade com os demais. Isso significa que leva tempo para uma preparação cuidadosa. O grau de importância das notas finais das corujas e tritões não pode ser exagerado. Todas as opções para ações futuras na vida relacionadas a essas notas estão intimamente ligadas a elas. As comissões são incorruptíveis e estão sujeitas a uma série de contratos e obrigações. Onde quer que as notas sejam importantes, é impossível passar por conexões ou de qualquer outra forma. Você pode ser 3 vezes mais poderoso, pode ser Merlin em carne e osso, mas com notas ruins, como eu disse, algumas opções não estarão disponíveis. Não é isso que está te incomodando, é? Hermione suspirou e sentou-se mais relaxada, olhando para meu rosto obviamente insolente e sorridente. Você tem razão. Eu estou muito irritada, sim, mas quase não há emoção em seu rosto. Simplesmente inacreditável. Não, você viu isso? Já que você é tão inteligente, parece para nós no ministério que você consegue passar as corujas e as salamandras ao mesmo tempo. Foi o que a moça do ministério disse esta manhã, 30 de maio, quando apareceu na ala hospitalar. Sua aparência era decente, mas sua maneira de apresentar o material foi ainda mais desagradável do que a de Umbridge. A moça entregou a permissão para fazer os 2 exames, mas, ao mesmo tempo, o ministério realmente apresentou um requisito para aprovação: os níveis ordinários de magia e os níveis incrivelmente exaustivos de magia. Porque a comissão está muito ocupada para convocá-la fora de hora especificamente para vocês 2, me desculpem. Me perguntem que sapato eu caguei? Vamos lá, sorri o mais calmamente possível. Conhecemos todo o material perfeitamente e daremos conta de qualquer tarefa. Você tem razão, mas isso não tira o fato de que eu me ressinto disso. Hermione franziu a testa. Então vamos ler os livros. Com a nossa experiência em bruxaria, não será problema criarmos um feitiço de primeira e com total sucesso. Embora, quando a Madame Pomfrey me deixar ir, vamos repassar o programa do 6º e 7º ano uma dúzia de vezes. De fato, foi isso que fizemos e 1 semana depois, chegou a hora dos exames. Para ser sincero, dada a quantidade de barulho e pânico em torno dessas provas, eu esperava mais delas. No entanto, na verdade, eram apenas provas de qualidade. Em cada uma delas nos reuníamos em um grande salão, sentávamos em uma mesinha separada e recebíamos pergaminhos especialmente encantados com tarefas, penas e pergaminhos para escrever respostas. Eles eram tão encantados que faziam a magia dar coceira, se é que se pode chamar assim. É claro que nem Hermione nem eu ficamos surpresos com o dobro de perguntas diferentes. Estávamos fazendo 2 provas, e elas tinham o mesmo formato. Depois da teoria vinha a prática, e era bem simples.
Só que diante de uma comissão de 5 velhos, eu diria até a magos antigos, você demonstra feitiços do bilhete sorteado. Bem, ou você prepara uma poção, mas aqui você não está mais sozinho, mas com vários outros alunos. Herbologia, demonstra habilidades. Ao mesmo tempo, o que é engraçado, um ponto separado é dado por não se sujar de lama da cabeça aos pés. Em geral, tudo é altamente especializado. As 2 semanas de provas criaram tanta tensão entre os alunos que parecia que até o ar estava rangendo. Mas assim que a última prova terminou, os alunos do 5º e 7º ano se acalmaram, sentindo-se em um estado de euforia. Por outro lado, os pequenos corriam e se agitavam, olhando para nós com incompreensão. E então veio a festa de fim de ano, os resultados do ano. Capítulo 430. O dia da partida estava ensolarado. O sol de verão estava quente, e eu aproveitava seus raios de uniforme escolar, mas sem beca na torre de astronomia. Sensações estranhas me assaltavam a mente, e aposto que você poderia facilmente ler a tristeza em meu olhar agora. Foi com esse olhar que observei os arredores do castelo, suas torres, janelas, quase todas as pedras das paredes ou os padrões das janelas de treliça. Apreciando a vista, Sr. Knight, ao meu lado estava o diretor com sua túnica e chapéu lilás, sua barba grisalha balançando ao ritmo do vento. Sim, acho que estou tentando me lembrar. Estou triste e feliz ao mesmo tempo porque me formei na escola e esta fase da minha vida chegou ao fim. É um lugar ótimo, devo dizer, sorriu o diretor. Você sabia que daqui, se olhar de perto, dá para ver a borda do posto de observação dos centauros? Não, diretor. Eu não estava prestando atenção. Ali, Dumbledore apontou o dedo em direção à floresta proibida. Depois de olhar mais de perto e fortalecer minha visão, notei na colina, entre as agulhas ligeiramente escuras das árvores, algo muito bem camuflado. Algo, obviamente feito pelo homem. De fato. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando para a floresta proibida. É incrível para mim, continuou o diretor, que ao espiar a floresta eu sempre descubro algo novo. Você ainda não seguiu meu conselho, não é? Mudando de assunto de repente, Dumbledore olhou para mim. Não. Decidi esperar. O quê? Ah, entendo. Não posso te culpar por não confiar em mim. Aliás, devo te elogiar. Você precisa ficar atento aos poderosos. Caras como eu são muito cogitados, mesmo que pareçam velhos engraçados e malucos. Eu sei, diretor. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos. Por que você anunciou no banquete que Voldemort estava finalmente morto? Por que não? O diretor deu de ombros. Todo mundo já sabe disso. Assim como quem o ajudou a encontrar a paz. Boatos são assim. Eu notei. Mas vale a pena dar crédito, o diretor sorriu ainda mais. Graças a um medo injustificado, até certo ponto, de você, muitos alunos da Sonserina aprenderam feitiços de limpeza em um nível não verbal. E alguns até mesmo sem varinha. Um sorriso irônico surgiu em meu rosto. Além disso, diretor, você me chocou com o anúncio de que estava deixando o cargo de diretor. Havia uma escolha. 1 ou 2 dias e a declaração não seria mais necessária. Certo. Você acha que se Bench fosse diretor, ele teria sido removido do cargo por causa de sua natureza fantasmagórica? Ah, boa pergunta. Dumbledore fingiu pensar, coçando a barba. Acho improvável. Mais precisamente, eles o teriam tirado, mas onde colocá-lo? Haveria 2 diretores. Você já pensou em viver mais um pouco? Você deve ter estudado como eu me curei da mordida do Lupin. Claro que estudei. De fato, entrar na Câmara Secreta sem ser proficiente em ofidioglossia era bastante problemático. A propósito, você arrumou sua barraca? Claro. Então, eu estudei. Mas sabe, este não é o meu caso. Mesmo que eu mudasse de ideia repentinamente sobre a morte, tal ritual não me ajudaria em nada. A maldição também afeta a alma. Aliás, já que tal conversa surgiu, o diretor pegou sua varinha e a estendeu para mim. Acredito que isso pertence a você. Uma coisa interessante. Claro, antes de pegar uma das relíquias da morte, verifiquei se havia alguma magia ou armadilha, o que fez o diretor olhar com desaprovação. É que, amaldiçoar ou armar uma armadilha em uma varinha é uma coisa tão louca que é melhor se matar. Ressuscitar e se matar de novo. Não consigo me conter, dei de ombros, sorrindo com culpa. Afinal, cores verdes combinariam com você, Sr. Knight. Pegando aquela varinha estranha com vários solavancos, ouvi as sensações e lancei a vis para o céu. Um bando de pombos brancos literalmente voou da varinha. Havia muitos deles batendo as asas e arrulhando vigorosamente, abrindo as penas e, por fim, voando para longe. Um feitiço muito bem feito. Obrigado, diretor. Seu elogio não é uma palavra vazia. Eu entendi perfeitamente como essa varinha funcionava, pois já havia vivenciado algo semelhante em mais de uma ocasião. Você sabe como funciona? Com uma pergunta, olhei para o diretor sorridente, que cruzou as mãos na frente do corpo. Você entendeu? Ele ficou realmente surpreso. Bem, claro que eu sei. Quer dizer, como eu disse, eu gostava de ficção científica na minha época e com ela de ciência convencional. Um ressonador comum para aumentar o volume de magia na saída. Exatamente isso assentiu o diretor. Permite que seu dono vá além dos limites de possibilidades que são delineados ao homem por sua natureza. Não preciso disso. Você se importa se eu destruir esta relíquia da morte? Faça o que sua mente lhe disser. Mas eu lhe digo que esta varinha me serviu muito bem para aumentar meu poder pessoal. Jogando a varinha no ar, acenei com a mão, invocando imediatamente a espada, e a cortei em 2 partes, ordenando imediatamente que ela desaparecesse. É claro que ao cortar, o comando para absorver foi dado. O ressonador embutido em minha alma não me machucaria. É uma pena mesmo. Dumbledore olhou para as metades da varinha caindo. Bem, é melhor assim. Dá muito trabalho. Quais são seus planos? Planos? Olhei para o céu azul claro. Bem, não vou descansar. Preciso dominar outras disciplinas, viajar, descobrir coisas novas e incríveis. Talvez o Egito tenha alguma novidade por aí. Ou os Estados Unidos.
Como não preciso ir para Hogwarts agora, acho que as aventuras não vão me fazer esperar. E meu mentor vai me manter na linha. Sim, garota animada. Ah, em uma garota? Dumbledore olhou para mim com muita atenção e balançou a cabeça. Você definitivamente deveria resolver sua oclumência. Talvez você tenha uma epifania. Ficamos parados por mais um tempo. Depois nos viramos e saímos da torre simultaneamente. Eu tinha todas as minhas coisas comigo, então não precisava ir a nenhum outro lugar. Já bem no fundo, na saída do castelo, em cujos portões havia apenas uma carruagem sem teto, de onde Hermione me olhava impacientemente, o diretor e eu paramos. Sabe, diretor, eu não sei como me despedir, principalmente sabendo que... Não se preocupe, Sr. Knight, Dumbledore sorriu gentilmente. O senhor não é o único que sofre desse defeito. Adeus, talvez. De fato, você não. Nós acenamos um para o outro com um sorriso, e eu fui em direção à carruagem. Bem, amigo dos meus dias difíceis, quais são seus planos? Vou visitar meus pais na França por 1 ou 2 semanas. E depois volto. Preciso continuar meus estudos. Espero que Lady Greyengras ainda se sinta confortável com minha presença como assistente. Entendo. Me avise antes de voltar. Vou te hospedar na minha casa. Max. O quê? Sorri. A casa é grande, 4 andares, biblioteca enorme, 3 refeições por dia, troca de roupa de cama. O quê? Não posso hospedar um amigo? Complicado. Muito complicado. Certo. Combinado, Hermione sorriu e assentiu. Sobre o que você estava falando com o diretor? Dizendo adeus, Hermione, recostei-me no assento. Estávamos nos despedindo. Você fala como se ele estivesse prestes a morrer. Cobrindo meus olhos, pensei em voz alta. Ele realmente está morrendo. Como? Quer dizer, ele nem disse nada. Assim, faltam alguns dias. Sabe, Miona, ele nem tem casa. Que estranho. Ele já fez tanta coisa na vida e nos cargos que ocupou. Havia tantos perigos na escola, tantas coisas. Às vezes você pensa, e não há raiva suficiente dele. Mas o mais incrível aqui é que no final, ele alcançou seus objetivos, não importa o que acontecesse. E agora que ele está morrendo, sinto como se tivesse me despedido do melhor homem que já conheci. Algo pingou no meu rosto. É um dia terrível para a chuva. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.